Paz seja convosco, que o nosso Deus de amor, bondade e misericórdia possa fazer renovo, transformação, pois quando nós buscamos, nós não voltamos de mãos vazias, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Conquistando as promessas, o que é necessário para nós realizarmos os projetos de Deus na nossa vida? Nós precisamos romper com algumas coisas. Precisamos romper com situações e romper até com limites dentro de nós, assim como ocorreu com Josué. Josué capítulo 5, versículo 9 diz: Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. A história do povo de Israel na trajetória durante o deserto rumo à terra prometida tem muito a ver também conosco, com a nossa caminhada cristã neste mundo. Assim como os israelitas precisavam romper com todas as ligações que tinham com o Egito, romper os mais de 400 anos de escravidão, porque todos aqueles que saíram com Moisés haviam sido nascidos na escravidão. Deus tinha que transformar, trabalhar, moldar a mente de um povo que seria um povo liberto para que as nações ao redor conhecessem o Deus de Israel. Então Deus tinha que fazer um grande tratamento na mente deles. E começava por onde? Pela libertação física, pela libertação do espaço. Êxodo 13:17 diz: Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: Para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Havia um caminho mais fácil, havia um caminho menor, mas Deus sabia que se Faraó viesse atrás e os israelitas vissem todo o exército, eles poderiam retroceder, eles poderiam ter medo, e o caminho mais fácil seria o caminho da derrota. Por isso Deus nos fala neste dia: nem sempre o caminho mais fácil é o caminho da bênção. Às vezes Deus nos leva por caminhos que parecem mais difíceis, porque Ele sabe como nos tratar na caminhada e como Ele quer que a gente chegue do outro lado. Muitas vezes não compreendemos o modo de Deus agir, mas quando nós confiamos, nós seguimos, mesmo sem compreender, porque sabemos que esse nosso Deus, Ele nunca falha. Então o povo precisava sair do espaço físico do Egito, mas também precisava ser trabalhado na própria mente. Por quê? Eles precisavam também se libertar da opressão de Faraó. Êxodo 14:10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Faraó representa um principado e o Egito uma cadeia espiritual. Já havia mais de 400 anos que uma geração nascia, outra geração nascia, se procriava debaixo dessa maldição, debaixo dessa opressão. Então, sair do Egito é um processo de libertação. Deus não estava simplesmente tirando eles do Egito. Deus estava fazendo com que eles fossem moldados, que eles fossem verdadeiramente libertos dentro deles. Então, o deserto era necessário para que Deus fizesse todo esse processo. No deserto, eles iriam aprender a viver na dependência de Deus, porque como escravos, a mente deles era tão limitada que eles trabalhavam simplesmente forçados pelo quê? Pela moradia e pela comida. E Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para sermos verdadeiros adoradores, e Deus tem mais para a minha vida, Deus tem mais para a tua vida. Nas adversidades, Deus nos trata e nos liberta de tudo que nos aprisiona. Por isso Deus estava tirando eles fisicamente do Egito e livrando eles também da mão de Faraó, mostrando que o tempo da opressão havia acabado, mas eles tinham que ter uma atitude, tomar uma postura nova diante de Deus. Muitos dizem: eu conheço Jesus, eu amo Jesus, eu tenho Jesus, mas não deixam Deus trabalhar na vida deles. Quando Jesus chega na nossa vida, Jesus chega para fazer uma obra completa. Jesus não chega para fazer remendo. Deus não é Deus de fazer nada pela metade. Tanto é que
o coração de Faraó ficou endurecido. Ele, devido às pragas, ele cedeu. Mas quando ele viu que o povo tinha saído, ele correu, ele foi atrás com seu exército. Entenda, Satanás não vai largar o nosso pé. Ele não quer que a gente viva as maravilhas de Deus, porque um dia ele esteve na presença de Deus, ele sabe o quanto é glorioso estar na presença do nosso Deus que nos ama, que nos cria. Por isso ele tenta nos perseguir, ele tenta, mesmo sabendo que nós estamos na presença do Senhor, nos tirar dessa presença gloriosa. Mas neste dia, o Espírito Santo fala ao teu coração. Não desista das promessas, não desista de investir na presença do Senhor. Porque Deus é um Deus que quebra cativeiros, é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que restaura. Mas nós não podemos ter mente de escravo. Escravo que se contenta com qualquer coisa. Escravo se limita àquela vida medíocre que ele tem. E Deus não nos chamou para uma vida medíocre. Ele nos chamou para saltar muralhas, para viver o seu sobrenatural, se assim nós decidirmos. E por último, eles tinham que ter também, o povo de Israel, além da libertação física, além da libertação de Faraó, a libertação emocional, a libertação na mente. Números 11, versículos a partir do 5 ao 7. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Toda vida que o povo se sentia encurralado naquela caminhada no deserto, quando faltava água, ou quando faltava o alimento, ou quando eles viam alguma dificuldade, eles começavam a olhar para trás. Eles começavam a ver a dificuldade e começavam a escarnecer, a murmurar. E se tem algo que irrita o coração de Deus é a murmuração. Teve um momento em que eles estavam sem a comida, mas isso foi por permissão do Senhor. Algumas vezes Deus permite algumas privações para testar a nossa motivação. No deserto ele estava movendo aquele povo para que esse povo fosse transformado, fosse um povo que dependesse totalmente, exclusivamente da mão do Senhor. E o povo ali começou a ter saudade dos alhos, dos pepinos, das cebolas. Porém, como é que eles iam ter saudade de algo, sabendo que era algo dado na escravidão? O que acontece nas nossas vidas? Muitas vezes, Satanás confunde o nosso entendimento. Muitas pessoas, às vezes, chegam na presença do Senhor e quando chegam às lutas, ficam achando que não vale a pena caminhar nos caminhos de Deus. Jesus não prometeu um mar de rosas, Jesus não prometeu, não enganou, não disse que tudo seria fácil. Quando ele disse aos discípulos que quem quisesse o seguir, negasse a si mesmo e tomasse a sua cruz, ele estava dizendo que a batalha seria árdua, porque todas as vezes que nos aproximamos de Deus, queremos fazer o certo, todas as vezes que nós barramos o pecado na nossa vida, as circunstâncias, pessoas e o próprio inimigo das nossas almas se levanta contra nós. Mas o que é que nós temos que entender no meio disso tudo? Que nesta trajetória, nesta caminhada, Jesus está comigo, Jesus está contigo. Deus, ele empenha a sua palavra. Deus, ele não deixa nenhum dos seus filhos desamparados. E o povo de Israel, ele começou a ter isso, a reclamar de Deus pela comida, pela falta de água, e Deus providenciando, e Deus mostrando. Quando Deus providenciou o maná, que nos Salmos é chamado como pão dos céus, o povo chegou a um ponto de dizer que estavam enfastiados, que não aguentavam mais comer aquilo. E Deus mandava o maná, que era transformado, era feita massa e ficava como um pão. E também Deus mandava codornizes, mandava aves, carne para eles comerem. E segundo os nutricionistas, era um alimento perfeito para as pessoas que estavam andando naquele calor do deserto. E o povo blasfemando, reclamando, murmurando contra o cuidado de Deus. Que a gente não venha ser ingratos. Que nós possamos todos os dias agradecer por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Entenda, nós só romperemos, nós só pisaremos na terra prometida quando nós dissermos não ao passado. Muitas vezes, Satanás coloca na tua mente situações que você viveu no passado que parecem que eram boas, mas que não eram.
Uma vida longe da presença do Senhor, uma vida de escravidão, não é uma vida digna, não é uma vida livre. Jesus fala: se vocês forem libertos pelo Filho do Homem, que é Ele, verdadeiramente vocês serão livres. Satanás, ele engana, ele chega com a falsa liberdade, fazendo com que a pessoa peque e se escravize cada vez mais, achando que aquilo é que é vida, que aquele prazer é que vale a pena. Com Jesus, a alegria é permanente. O que o diabo dá, ele cobra depois, com juros e correção monetária. E ele cobra através de tristeza, de mágoa, de rancor. Ele cobra da pior forma possível. E Deus, o que Ele nos dá é precioso. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Quando Deus nos abençoa, é uma bênção transbordante, abundante, que cabe não só para nós, mas que sobra para abençoarmos as outras pessoas. O Espírito Santo nos fala hoje: se você quer ser um conquistador, se você quer ser uma conquistadora, rompa com o passado. Rompa com tudo aquilo que tem tentado limitar a ação e o poder de Deus na tua vida. Por isso, a gente usa muito essa frase. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Não basta sair do Egito, é preciso tirar o Egito de dentro de nós. Que o Espírito Santo te dê força, que o Espírito Santo te capacite, porque você foi chamado, você foi chamada para ser, no mínimo, uma bênção. E no máximo, mais do que vencedor. Que o Senhor nos livre de nós mesmos, que o Senhor nos livre de tudo aquilo que tem atrapalhado o mover, a ação, a colheita abundante que Ele quer para a minha vida e para a tua vida. Então, oremos. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser traídos pelas nossas emoções. Senhor, nós não queremos atrasar a trajetória, o caminho da bênção nas nossas vidas, por engano, que a nossa mente venha ser cativa ao Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos curar, que o Senhor possa nos libertar de pensamentos limitadores, de crenças que limitam a ação do Teu Espírito Santo na nossa vida. Ó Deus, eu oro por essa pessoa, especificamente a qual o Senhor toca o meu coração, que sofre por decisões erradas no passado, ou que sofre por coisas que sofreu no passado. Senhor, vem curar essa alma, vem curar esse sentimento, vem curar essas emoções, que essa pessoa possa receber, Senhor, a cura, o bálsamo que só o Senhor pode dar, porque Tu és Deus que cura doenças físicas e cura também doenças da alma. Deus, em nome de Jesus, eu oro por este homem, eu oro por esta mulher, que essa pessoa se sinta livre na Tua presença, que ela possa chorar, que ela possa clamar, que ela possa sentir o toque do Teu Espírito Santo na vida dela, declarando que ela tem chance, que nem tudo acabou, porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa esperança. Tu és, Senhor, o Espírito de vida, então eu peço que o Senhor entre na mente desse homem, na mente dessa mulher, trazendo, Senhor, renovo, força para continuar na caminhada. Senhor, quebra todo cativeiro na alma, todo cativeiro, toda prisão espiritual na vida dessa pessoa. Eu declaro com a autoridade do nome de Jesus que você seja liberto para a vida que Deus quer que você tenha. Que em nome de Jesus seja escrita uma nova história na tua vida e que todos vejam o poder, o socorro e o livramento que Deus fez e que Deus está fazendo na tua vida. Senhor, levanta os oprimidos, os caídos, os abatidos, os amargurados de espírito. Essa palavra hoje é específica para quem está sofrendo na alma. Pai, em nome de Jesus, eu declaro toda sorte de bênçãos, que essa casa, meu Deus, a qual as pessoas têm sido oprimidas, venham ser quebradas cadeias, que todo vício, toda maldição, todo olho gordo, toda inveja, bata agora em retirada no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro na tua vida, na tua família, o renovo e o sobrenatural de Deus para você romper os limites, pisar na terra prometida, que é a terra da promessa, a terra da abundância, no nome de Jesus. Amém. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus já morreu na cruz, já fez a parte dele. Cabe agora a você assumir e tomar posse. Que a tua mente seja cativa ao Senhor e você viverá o melhor do Senhor na tua vida, em nome de Jesus.